Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta. O vídeo de hoje eu vou falar sobre A Ilha do Tesouro do autor escocês Robert Louis Stevenson. Esse livro foi publicado originalmente em 1883 na forma de fascículo e foram ao todo 17 fascículos. O autor escreveu essa obra com o objetivo de entreter o seu enteado, então foi por isso que surgiu essa obra. Esse livro é considerado um dos grandes clássicos da literatura mundial e também da literatura infantil. Essa aqui é uma edição que foi publicada recentemente pelo Instituto Mojo, que é uma associação sem fins lucrativos. O Instituto Mojo reverte parte dos valores obtidos com a venda dos seus livros para fomentar a leitura. Mas como que ele fomenta a leitura, Instituto? Através de disponibilizar livros e e-books de literatura clássica em seu site. Então ele pega parte desse valor e reverte em tradução, investe em traduções, edições em e-book. Voltando ao livro, aqui nós vamos acompanhar a história de Jim Hawkins. A história gira em torno dele, que é um garoto que já está entrando na fase de adolescência. Ele mora com seus pais na hospedaria Bimble, que é localizado numa cidade litorânea da Inglaterra. Não especifica assim a cidade, mas é localizado numa cidade litorânea da Inglaterra. E eles recebem muitos viajantes nessa hospedaria. Pessoas de tudo quanto é parte do país, Em determinado momento, eles recebem a visita de um marinheiro enigmático, misterioso. Aquela figura de marinheiro praticamente clássico, E ele carrega com si um baú. E ele desperta interesse de todos, curiosidade de todos que passam por essa hospedaria. Ele é uma pessoa difícil de lidar, tem um comportamento forte, temperamento forte. E ele acaba permanecendo por um bom tempo nessa hospedaria. Ele contrata o Jim para que todo dia ele vá até a costa, da onde está localizada a hospedagem, para ver se está chegando algum navio, se está chegando algum marinheiro na região. E na verdade, essa vida calma e pacata do Jim, ela muda completamente quando esse marinheiro, na verdade, é um antigo pirata chamado Billy Bones. E há outros ex-companheiros desse pirata que estão atrás dele. Por quê? Porque Billy Bones tem em suas mãos, especificamente guardado com ele, um mapa do tesouro, que leva a uma ilha localizada na costa dos Estados Unidos, nas Índias Ocidentais, como era conhecido na época. E nessa ilha há um tesouro de fortuna inimaginável, que vai mudar a vida completamente da pessoa ou das pessoas que pegarem tal tesouro. E após uma reviravolta, tem em suas mãos um mapa do tesouro. Esse mapa tão almejado do tesouro, só que ele é apenas um garoto, um adolescente já quase. E ele busca a ajuda do Dr. Livesey, que é um médico da região, mas também atua como juiz. E ele e o Trelawney, eles vão numa cidade próxima para conseguir um navio e contratam uma tripulação de marinheiros, porque o objetivo deles é ir até tal ilha para descobrir esse tesouro, que vai mudar a vida de todos. Eles levam com si o jovem Jim Hawkins, porque eles possuem confiança nesse garoto que demonstra certa maturidade. Então, Jim parte uma grande aventura que vai cruzar os mares em busca desse tesouro. É uma viagem longa, uma viagem repleta de perigos, E há nessa viagem um clima de suspense no ar, porque tais marinheiros começam a agir de forma que gera desconfiança, no Dr. Livesey, no Capitão Smollett e no Trelawney, que é como se fosse um barão lá, o responsável por contratar o homem rico que estava patrocinando essa empreitada, E em determinado momento há mais reviravoltas até chegar nessa ilha e quando chega na ilha de fato, porque a tripulação desse navio fica rachada, dividida. De um lado, esses marinheiros na verdade não eram bons marinheiros, como se suponha, Eles eram piratas que já sabiam da existência desse tesouro e aproveitaram a oportunidade que tinha uma pessoa bancando essa viagem, patrocinando. Eles embarcam nessa viagem para tentar tomar posse, tomar mãos desse tesouro,
Então o motim é uma grande reviravolta, há conflitos entre as duas partes. E Jim Hawkes se vê quase que dividido, né? Porque ele quer preservar a sua vida, mas também ele quer ser fiel às pessoas que lhe deram um voto de confiança, como o Dr. Livesey, né? Então ele precisa amadurecer, há um embate moral, né? Há questões morais e éticas que são postas em seu caminho e que ele precisa decidir qual caminho tomar, né? E isso gera um amadurecimento nesse personagem, nesse garoto, né? Porque ele tem que tomar decisões de homem, decisões de adulto. Muitos consideram que A Ilha do Tesouro apresenta um texto simples, né? Que é um texto de fácil compreensão. Realmente é um texto de fácil compreensão, mas a simplicidade que muitos pregam sobre esse livro é uma simplicidade enganosa. Por quê? Porque o autor, ele usa e abusa dos detalhes, das descrições, por exemplo, dos cenários, né? Da natureza, do céu, da mata, da própria viagem, do navio, das situações de conversas entre os personagens, né? Ele demonstra, ele dá uma aula de literatura, ele conta uma história sem medo de contar a história, né? Então ele apresenta uma história muito boa, muito sutil, aliás. Por exemplo, essa simplicidade é enganosa também em relação aos personagens, porque os personagens apresentados pelo autor, eles demonstram ter eles são de profundidade, entendeu? Eles não são personagens rasos. Os personagens são bem trabalhados psicologicamente, cada um tem suas características próprias. Então eles são distintos uns dos outros. Há personagem, por exemplo, que apresenta uma ambiguidade, que é o Long John Silver, que é o marinheiro que é contratado como cozinheiro nesse navio, né? Então ele demonstra, por exemplo, o Long John Silver ser ao mesmo tempo o vilão e também um personagem bom, de um coração bom, né? Então tem essa ambiguidade nesse personagem e uma certa profundidade nos personagens em geral, né? Que fazem uma distinção entre eles. Em suma, A Ilha do Tesouro é um grande livro da literatura clássica. Foi uma leitura extremamente prazerosa. Há alguns momentos cômicos na leitura que me fizeram rir, né? É uma leitura reflexiva que tem essa questão, essa metáfora, essa mudança da criança para a fase de adolescência e ter que tomar decisões com aspectos morais, éticos, né? Decisões que seriam de adultos, que é tomada pelo jovem garoto. Então é uma leitura assim, prazerosa, é uma leitura que vai agradar muitas pessoas, não é uma leitura apenas para o público infantil ou juvenil, como muitos dizem, é uma leitura também voltada para os adultos. Em suma, é uma grande aventura que o autor nos presenteia, né? E aliás, o autor Robert Louis Stevenson, por exemplo, ele foi o responsável por criar um primeiro mapa do tesouro, com aquele X demonstrando o tesouro. E também aquele personagem caricato, né, de pirata, com aquele chapéu, um papagaio no ombro, né, faltando uma perna ou o caolho, entendeu? Então foi ele que deu essas primeiras imagens, esses contornos para o pirata, né, que a gente conhece como hoje, né? Então é isso, pessoal. Foi muito prazer ler esse livro, vim comentar aqui para vocês e também receber a visita de vocês aqui no canal, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.